Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma resolução de questões. É o nosso review número 7. E hoje nós falaremos de período joanino, primeiro reinado e regência. Vamos resolver algumas questões aí para que vocês em casa também possam acompanhar com mais calma, voltar quantas vezes forem necessárias, enfim, ter mais um acompanhamento, né, que a gente está oferecendo. Grande Thiago Breiner. Fala, meu querido. Vamos E embora, aí? galera. Vamos fixar aí, né? Fixar esse conhecimento. Teve a aula, agora vamos ver, fixar isso aí e ver na prática, né? Como é que se dá nas questões. Vamos embora. Exatamente, é muito simples. Vamos para a primeira questão logo, né? Bora nessa. Primeira questão. Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte anunciou o bloqueio continental à Inglaterra. Vamos marcar logo aqui, ó, bloqueio continental. A gente viu até na semana passada, Napoleão Bonaparte ele tentava fazer da França a maior potência da Europa. Por isso, ele tentou bloquear o comércio da Europa continental com a Inglaterra. Só que a gente sabe que isso aqui não deu muito certo, né? A maior parte dos países continua comercializando com a Inglaterra de maneira, entre aspas, para a França clandestina, e por um outro lado também, Napoleão, a França, não tinha condição de suprir tudo que a Europa necessitava. Então, foi uma barca furada, o bloqueio que fez, na verdade, com que Napoleão conquistasse uma série de países. Os países que não respeitaram o bloqueio, ele atacou, estabelecendo que nenhum país europeu poderia comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, na verdade, assim, só uma correção aqui já na questão, viu? Na banca da questão, para a banca da questão. Dom João, à época, ele era príncipe regente. É muito comum você ouvir falar de rei, mas ele só se torna rei de Portugal em 1816, quando a sua mãe, Dona Maria, né, a Pia ou a Louca, morre. Entretanto, a gente vai passar por cima e vai perdoar a banca que fez a questão, tá? Pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pela Inglaterra, fugiu para a colônia portuguesa na América para esperar a situação se normalizar. Ou seja, nesse texto aí que eu parei várias vezes, basicamente Napoleão decreta um bloqueio continental, Dom João, príncipe regente, foge de Portugal ou se desloca de Portugal para o Brasil, sua maior colônia no Atlântico, e, consequentemente, isso com o apoio da Inglaterra. Vamos resolver a questão agora. Com relação à presença da família real portuguesa no Brasil, é correto afirmar que, rapidinho, só para bater uma lembrança boa aqui, ó, a família real, ela permanece no Brasil entre 1808, ele sai em 1807, no finalzinho do ano, e chegam aqui no início, em janeiro de 1808, primeiro para na Bahia, depois vai para o Rio de Janeiro, enfim, e eles vão embora em 1821. O regresso da corte acontece aí, tá? Então vamos seguir. O que é correto afirmar sobre este período joanino? A Revolução Farroupilha, ocorrida no sul do Brasil, tinha como principal objetivo expulsar a corte portuguesa e proclamar a independência da colônia americana. Vê só, primeira coisa. A Revolução Farroupilha, primeiro dado, é uma revolução, é um movimento separatista que aconteceu durante o período regencial, tá? Período regencial. Logo, ela já não se enquadra temporalmente no período joanino, beleza? Ela foi de 1835 até 1845. Ela começa na regência e termina no segundo reinado, que já mostra aqui que está fora da temporalidade que eu falei assim. Próximo passo. Ela não queria a independência da colônia americana no sentido do Brasil. Ela queria independência basicamente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, cuidado para não generalizar. Tá errado. Fechou? Não tem nada a ver com o período joanino. Letra B. Salvador foi elevado à condição de capital. Não foi Salvador. É bom lembrar que no século XVIII, durante a mineração, Salvador deixou de ser a capital e o Rio de Janeiro passou a ser a nova capital do Brasil, justamente por estar ali mais alinhada, mais próxima das regiões mineradoras. Então, Salvador perdeu o status de capital desde o século XVIII. Também não acontece nenhuma transição de capital durante o período joanino. Eu vou mandar um pouquinho mais, tá? C. Eu vou ganhar tempo aqui para a gente procurar a correta. C. A presença da corte portuguesa no Brasil, exercendo um governo absolutista e conservador, contribuiu para retardar a independência do Brasil, pois as melhorias administrativas e econômicas deixaram a elite liberal satisfeita. Vê só. De alguma maneira, Dom João ele faz algumas melhorias, né? Em que sentido? Ele cria uma capital, mas não só a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro passa a ser a sede do que nós chamamos de Reino Unido. É bom lembrar que em 1815
o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. O Brasil passou a integrar um reino que tinha 3 coroas, Portugal, Algarves e Brasil. E o Rio de Janeiro passa a ser o centro administrativo desse grande Reino Unido. Então, assim, ele traz a Casa da Moeda, a Biblioteca Nacional, a Academia de Formação dos Militares, a Academia Real, né, de Belas Artes. Ele estabelece a abertura dos portos, lembra disso aí? O Rio de Janeiro passa a ser um centro econômico mais ativo. Uma alvorada de industrialização, embora a industrialização não prosperou devido à concorrência inglesa, os produtos ingleses que eram mais baratos e de melhor qualidade. Então, dizer que essas melhorias administrativas acabaram retardando, atrasando a independência, não. A gente pode dizer que essas melhorias, assim que Dom João volta para Portugal e deixa Dom Pedro I como seu regente, essas melhorias fazem com que o Brasil passe a ter uma consciência, as elites brasileiras, liberais sobretudo, a ter uma consciência de que eles podem lutar por uma independência e que eles já têm uma estrutura administrativa para administrar esse novo país, esse novo Estado Nacional. Então, ela não retardou. Ela pode até dizer que, a gente pode dizer até que essas mudanças catalisaram um processo de independência porque deram ao Brasil uma capacidade administrativa para tal. Beleza? Então, errado. E outra, quando se fala em elite liberal, se liga, a elite liberal, ela era contra Dom João, tá? Sobretudo, um exemplo disso foi a Revolução Pernambucana de 1817, a Revolução dos Padres. Os liberais se voltaram contra Dom João. Então, falso. Não está dentro desse contexto, não está correta. Está dentro do contexto, melhor dizendo, temporal, mas não está correta. Letra D. Chegando ao Brasil, Dom João VI tratou logo de cumprir o prometido aos ingleses e decretou a abertura dos portos, verdadeiro, em 1808, para as nações amigas comercializarem diretamente com a colônia. É bom lembrar que a abertura dos portos, o nome do tratado é Tratado de Abertura dos Portos para as Nações Amigas. Depois teve um Tratado de Comércio e Navegação para as Nações Amigas. Então, assim, basicamente, o objetivo era abrir os portos para todo mundo que fosse parceiro de Portugal. Só que na Europa, a maior parte dos países estava em guerra com Napoleão, sem condição de traçar e firmar negócios com Portugal. Então, basicamente, o principal país mais beneficiado nessa época foi a Inglaterra. Então, não se assustem, nações amigas, apesar de a Inglaterra configurar como a principal parceira e ser a única, nesse momento, a ter condições de comercializar ativamente com o Brasil, né? Inicialmente. Letra E, então essa é a correta, letra D. Em 1821, os franceses foram expulsos de Portugal. E Dom João VI foi chamado para assumir o trono português. Vê só. Os franceses, eles foram expulsos de Portugal já bem antes, tá? Há historiadores que afirmam que isso aconteceu já em 1811, tá? Então, assim, 3 anos depois da fuga, entre aspas, transferência da família real para cá, o que é que vai acontecer? Nesses 3 anos, aconteceu um atrito entre França versus Inglaterra. Tá? A Inglaterra invadiu Portugal para combater Napoleão em Portugal, o que acabou contribuindo para dizimar 1/4 da população portuguesa. E a Inglaterra consegue vencer a França. Depois daí, durante 10 anos, Portugal se tornou um protetorado da Inglaterra. Logo, não foi uma expulsão dos franceses, né, em 1821, foi 10 anos antes. E vamos ler o resto. Ele foi chamado para assumir o trono português, mas ele preferiu ficar no Brasil. Falso. Em 1821, ele retorna para Portugal. Então, nem os franceses foram expulsos de Portugal naquele período, 10 anos antes, nem ele resolveu ficar aqui. Ele resolveu voltar em 21. Então, letra D, a letra correta, incontestavelmente, a letra D. Tá? Vamos para a segunda questão. Vamos nessa. Segunda questão diz assim, passa aí, Pedro, para a gente ver. No Brasil, durante o início do século XIX, as províncias do norte, dentre elas Pernambuco, viviam uma relativa prosperidade econômica, ocasionada em especial pela produção do algodão e do açúcar. A partir do estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro, tal prosperidade foi relativamente fragilizada, ou seja, o que é que a permanência da corte portuguesa no Brasil prejudicou na economia, né? Em que isso prejudicou a economia pernambucana do algodão e do açúcar também. Ele já está afirmando que a presença da corte fragilizou essa economia, beleza? Vamos ver o que ele pede aí no comando da questão. Analise as proposições em relação às mudanças ocorridas com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Muitas delas, Pedro já acabou de falar.
né? Outras mudanças que aconteceram é que o Estado português ele vem para o Brasil. Toda a burocracia estatal portuguesa se instala no Brasil. Então, era preciso também, não só isso, mas a própria nobreza vem junto, como o Pedro falou aí, muita gente veio junto com Dom João, e quem tinha que sustentar essa galera era o povo, era a própria colônia, né? A colônia que bancava as mordomias e todas as medidas que Dom João implementava. Então, obviamente, Dom João fez uma reforma fiscal praticamente, né? Ele aumentou os impostos, uma política fiscal onde os impostos foram elevadíssimos, e isso levou, claro, à insatisfação das elites locais, mas não só isso, Dom João também empregou portugueses, né? Os principais cargos eram dados aos portugueses. Então, vocês têm dois elementos que terminam deixando a elite do norte, né, completamente insatisfeita, né? Porque além de não terem investimentos do governo, ainda teve os impostos elevados e, além de tudo, também esses privilégios de cargo, como o seca também, depois veio a crise econômica, como o próprio texto está dizendo. Então, tudo isso gerou um conjunto de coisas que levou, por exemplo, a Revolução Pernambucana aqui em Pernambuco, né? Então, vamos entender o que é que ele está pedindo aí. Analisar as mudanças, né? Então, vê, a alocação de uma estrutura burocrática no Rio de Janeiro tornou o governo de Dom João VI mais capacitado a se envolver nos negócios das províncias, o que possibilitou a diminuição de autonomia destas. Perfeito, perfeito, perfeito. Até porque os cargos eram entregues aos portugueses. Lembra disso sempre. Os cargos que a elite local reclamava estava na mão dos portugueses. Fora isso, o próprio Estado português, isso é muito significativo, o Estado português está no Brasil. Então, é óbvio que essas províncias não vão poder fazer o que querem, não têm autonomia, elas têm que responder ao rei, que não está nem em Portugal mais, está ali do lado delas no Rio de Janeiro. Então, é claro e evidente que essa mudança da corte tira, sim, a autonomia das províncias, beleza? Segundo, então, está verdadeira, número 1. Número 2, para arcar financeiramente com os custos da corte no Rio de Janeiro, o governo exigiu a cobrança de mais impostos dos setores de produção de açúcar e algodão. Perfeito. Pedro colocou ali a seca, que ajudou na crise econômica, mas essa alta dos impostos também recaiu sobre a produção do açúcar e algodão. E tudo isso levou a entrar em crise essa economia pernambucana do algodão e do açúcar. Beleza? Aí, então, está correto. Perfeito. Número 2. O número 3 diz assim, a cobrança de maiores impostos e a diminuição da autonomia das províncias, ocasionadas pela presença da corte no Rio de Janeiro, não tiveram nenhuma relação com o movimento que se tornou conhecido como a Revolução Pernambucana. Pelo contrário, esses dois motivos foram os dois principais motivos que levaram a elite pernambucana a se revoltar contra Dom João, contra a corte portuguesa no Brasil. Por quê? Porque perderam seus cargos, que há tempos eles possuíam, e também tiveram que pagar elevados impostos para manter a vida luxuosa e todo o peso da burocracia portuguesa aqui no Brasil. Beleza? Então, em 1817, como o Pedro está colocando aí, eclode uma revolução em Pernambuco, a Revolução Pernambucana, né, liderada pelas elites, e com esse sentimento e as ideias liberais, né? Aquelas ideias da Revolução Francesa, de igualdade, de liberdade, né, de três poderes, todas as ideias do iluminismo vieram, né, e fizeram parte, influenciaram a Revolução Pernambucana, que não logrou resultado, né, foi reprimida, mas fica aí o registro de que houve em Pernambuco, devido à presença de Dom João VI, uma revolta né, como consequência das suas medidas. Então fica aí para a gente 1 e 2 verdadeiro, sobrando a letra D, não é isso? Alternativas 1 e 2, letra D. Questão 2, gabarito D. Vamos agora para a terceira questão, letra D a 2. A terceira questão, primeiro comando, considere as seguintes afirmações sobre o processo de emancipação do Brasil. Ou seja, já está aqui de cara, tá? O Brasil ficou independente quando? Vamos lembrar. O Brasil fica independente em 1822. Agora, é bom lembrar que essa emancipação do Brasil não é o fim do período colonial, tá? Isso é bom sempre lembrar. Em 1815,
Dom João eleva o Brasil à condição de reino, tá? O Brasil vira Reino Unido a Portugal e Algarves. Mas por quê? Lembra que naquele contexto Napoleão estava sendo derrotado em 1814, 15. Então começou na Europa o Congresso de Viena. E aí o que vai acontecer? Para que o Brasil pudesse participar do Congresso, Portugal, aliás, pudesse participar do Congresso de Viena, o rei de Portugal precisava residir na sede do governo português, isto é, Lisboa. Só que nessa época o rei estava no Rio de Janeiro e o Brasil ainda era uma colônia. Então, para poder garantir essa participação nesse congresso, o que aqui Dom João fez? Dom João eleva o Brasil à condição de reino e, a partir de agora, ele diz: eu estou na sede do reino, não na sede de uma colônia. Assim, ele consegue enviar representantes para participar do Congresso de Viena e receber o território português de volta. Lembra que os princípios muito importantes foram restauração, legitimidade, né? Ou seja, o mapa europeu foi restaurado, ou seja, os territórios que Napoleão dominou foram devolvidos, e a legitimidade é as coroas, as dinastias estão de volta no poder. Então, por isso, ele eleva o Brasil à condição de reino. Então, 22, na verdade, não é o fim do período colonial. 22 é a saída do Brasil do Reino Unido. O Brasil rompe relações com Portugal, a partir daí, sendo dois reinos. É um reino se desligando do outro. E um outro dado muito importante, tá? A gente pode dizer também que houve um precedente, tá? A gente pode dizer que a emancipação do Brasil, ela se deu em dois passos. Primeiro, isso aqui é sempre muito lembrado em questões mais contextualizadas. Primeiro, o que nós temos em 1808, a abertura dos portos. O que é a abertura dos portos? A abertura dos portos é o fim do pacto colonial, né? É basicamente o fim desse exclusivismo. A partir de agora, o Brasil abre os portos para comercializar com outras nações além de Portugal, principalmente a Inglaterra na época. Então, foi o primeiro passo, primeiro a independência econômica, e depois, em 22, o Grito de Ipiranga, que foi a ruptura política. Então, abertura econômica e ruptura política. Esses são os dois passos. Agora, vamos lá, seguindo mais. A história política de Pernambuco foi marcada por rebeliões, tanto contra as opressões do sistema colonial, representado pelo governo português, quanto contra o centralismo político pós-22. Destacam-se entre essas rebeliões, vou lembrar o seguinte, ele está falando do processo de independência, mas está trazendo junto aí a percepção de como Pernambuco participou como agente desse processo e dessa visão independentista. Primeiro, é bom lembrar que Pernambuco teve uma série de revoltas, a gente falou na semana passada, inclusive, né? Tivemos as revoltas que nós chamamos de revoltas emancipacionistas, que eram aquelas que tinham a pretensão, de fato, de desligar Pernambuco do restante do Brasil, de tornar Pernambuco independente, e tivemos também aquelas revoltas chamadas de nativistas, que foram revoltas que não tinham o objetivo de desligar Pernambuco, mas, sobretudo, de reclamar, né, ou exigir pautas pontuais, tá? Reivindicações mais pontuais. Então, vamos lá, sobre Pernambuco. 00. A Revolução Praieira, onde prevalecem os ideais socialistas de Marx e Engels, com a condenação da monarquia. Essa é uma questão típica da Unicap. Então, vamos prestar atenção em cada item e julgá-lo como verdadeiro ou falso. Questão bem complexa, né? Vamos lá. Primeiro, a Revolução Praieira, que não está relacionada diretamente com a independência, ela está aqui, em 1848. Foi um movimento separatista que aconteceu durante o segundo reinado. Vou botar aqui assim, segundo reinado. E voltou. Acabou dando um errinho aqui, mas vamos, a gente acha sem estresse. Aqui, segundo reinado. Aí um detalhe interessante. Esse movimento, ele foi influenciado por qual fator? Por quais, né? Primeiro, Pernambuco viveu uma grande seca nesse contexto. E, sobretudo, os pernambucanos liberais, os liberais em Pernambuco, mais um movimento liberal, eles estavam insatisfeitos com a política de Dom Pedro II, com o parlamentarismo às avessas, o fato de Dom Pedro indicar o primeiro-ministro e o fato de Dom Pedro também indicar os governadores dos estados. Dom Pedro interferiu nas eleições pernambucanas e os liberais resolveram se levantar contra os famosos guabirus, que eram os conservadores. No final, os conservadores venceram. Agora, é importante dizer, apesar dela ter acontecido no ano do lançamento do Manifesto Comunista, obra que inaugura aí a conjunção intelectual, né, das ideias de Marx e Engels, esse movimento não foi influenciado pelas ideias socialistas ortodoxas ou marxistas. Ele foi influenciado pelo que nós chamamos de socialismo utópico,
que é um movimento mais alinhado aos ideais burgueses do século XIX. São novas formas de produção baseada em mais colaboração, em uma condição menos exploratória do trabalhador, mas que ainda prevê a matéria, a propriedade privada, a concentração de riqueza e o lucro. Então, não é o socialismo científico ortodoxo marxista, é utópico. Falso. Vamos lá, próximo passo. A Guerra dos Mascates, pela qual o Recife conseguiu maior liberdade administrativa. Eita, danou-se o zap aqui, tá? Deixa eu desligar aqui, pessoal, porque eu estou falando com vocês, eu não sei se está aparecendo para vocês o som do WhatsApp o tempo inteiro aperreando aqui. Jogo bem rápido. Estou parando a aula aqui para poder resolver isso aqui. Vamos lá. Voltou. Desculpa parar a aula por conta disso, mas é porque eu fico ouvindo o sonzinho toda hora e me incomoda. A Guerra dos Mascates, pela qual o Recife conseguiu maior liberdade administrativa e aumentou seu poder político. Vê só, se a gente lembrar, a gente também falou na semana passada, lembra? A Guerra dos Mascates, ela colocou duas regiões de Pernambuco, né? Naquela época, uma contra a outra. Olinda versus Recife. A Olinda, que era, lá no século XVII, a cidade dos senhores de engenho, e o Recife, que era a cidade dos comerciantes, chamada de Mascates, muitos deles sob influência ou sob origem descendência lusitana portuguesa. Recife começa a crescer demais, né, financeiramente. Olinda começa a ficar endividado depois da crise do açúcar. Vamos lembrar que o açúcar entrou em crise nesse contexto, após a saída dos holandeses. E aí, consequentemente, os recifenses emprestando dinheiro para Olinda, Olinda endividada com Recife, os recifenses começaram a exigir uma maior autonomia para o Recife, sobretudo o Recife ser elevado à condição de vila. O Recife ia virar um município. Olinda não aceita, há um atrito entre os dois, mas Portugal entra em defesa do Recife e, no final, acabou havendo inicialmente o rodízio, 6 meses Recife era a capital, nos outros 6 meses Olinda, e no século XIX o Recife tornou-se, de fato, a capital de Pernambuco, como continua até hoje. Então, Guerra dos Mascates foi, entre aspas, vencida, eu não gosto muito da palavra vencida, mas deu melhores resultados, resultou de maneira mais otimista para as pautas dos portugueses. Então, verdadeiro, tá? 2. A Revolução de 1817, nas quais os rebeldes defenderam, com a participação popular, o fim da escravidão negra. Vê só, o movimento de 17 ele foi elitista. A Revolução dos Padres foi elitista. E aí um dado muito importante, tá? Não houve um consenso com relação à abolição da escravatura. Pedro, houve participação de movimentos populares, sim, mas não encabeçando o movimento. E mais, alguns padres, o baixo clero, alguns padres chegaram a defender o fim da escravidão, mas é bom lembrar que a Revolução Liberal aqui era muito mais contra a presença de Dom João e o benefício que ele dava aos portugueses aqui, os altos impostos, do que por uma abolição, por uma justiça social. Tá? Então, falso. Vamos lá, próximo. A Confederação do Equador, na qual as ideias liberais motivaram os rebeldes para combater o autoritarismo do governo de Dom Pedro. Um dado muito importante, vou colocar aqui lá já como verdadeiro, A3. E quando você pensa assim, ó, Confederação do Equador, ela aconteceu quando, Pedro Simas? Ela aconteceu em 1824, tá? E ela foi, sobretudo, um movimento contrário a Dom Pedro I. Ela foi contrária a Dom Pedro, foi um movimento liberal. Essa, sim, chegou a falar em abolição da escravatura, coloque aí, é um dado importante. Mas foi um movimento, sobretudo, que foi uma reação à Constituição de 1824. Foi uma reação ao poder moderador criado por Dom Pedro. Lembra disso aí? O poder autoritário disfarçado de uma suposta monarquia parlamentarista, enfim. Então, 24 é um movimento contra a intervenção de Dom Pedro nas províncias, nos estados, e contra a Constituição de 24, contra o poder moderador. Vamos lá. 4. A conspiração de Suassunas, composta pelas elites admiradoras dos ideais liberais. Vê só, a conspiração dos Suassunas é um movimento pouco falado, mas se liga para os vestibulares locais, por exemplo. É um movimento que aconteceu ali em 1801 e tem alguns desdobramentos em 1806. Tá? Era um grupo de intelectuais, tá? Da maçonaria, muito alinhados ao liberalismo, ao iluminismo, senhores de engenho, né? Homens muito ricos de Pernambuco, que começaram lá numa fazenda, Suassuna, com a família de Suassunas, enfim, lá em Itambé,
na fronteira em Pernambuco e Paraíba, eles começaram a tramar um projeto de independência de Pernambuco já. Isso antes, necessariamente, de Dom João ter chegado aqui. Só que esse movimento acabou sendo denunciado, ele não prosperou, e aí, consequentemente, a conspiração de Suassuna acaba sendo o embriãozinho que vai depois motivar, 11 anos depois, os pernambucanos a novamente tentarem independência. Seria o precursor, movimento precursor da Revolução dos Padres de 17. Então, verdadeiro também foi um movimento que chegou a falar de independência, que era liberal, mas que não prosperou. Então, Praieira, Mascates, Revolução dos Padres, Confederação do Equador e Conspiração dos Suassunas, aí os movimentos que aconteceram em Pernambuco durante o período colonial, durante o Reino Unido e durante o Império. Vamos embora, então. A resposta é, basicamente, isso aqui: falso, verdadeiro, verdadeiro. Essa sequência aqui, tá? Vamos para a quarta questão. Vamos nessa. Quarta questão diz assim para a gente. Passa aí, Pedro. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção, olha só, manutenção da independência e equilíbrio. A independência e equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Presta atenção, galera. Na teoria, o poder moderador ele servia para manter um equilíbrio entre os três poderes. Beleza? Então, tem o poder moderador e ele existe para que nenhum dos outros três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles não devem se sobrepor um sobre o outro. Então, para isso, eu preciso de um poder que esteja acima desses três para que ele coordene essa harmonia. Óbvio que, na prática, Dom Pedro I usou esse poder moderador como uma forma mais significativa do seu absolutismo, tá? Então, ele foi autoritário. Então, ele usou o poder moderador para ser um imperador autoritário, para usar do seu autoritarismo. Fala, Pedro. Um detalhe, Brian, tem alguns livros que usam esse gráfico aqui, né? Então, esse gráfico ele é bem apropriado, né? Isso, você vê perfeito. 3 poderes aqui embaixo e você tem um moderador como se fosse o pai dos 3 poderes. É mais ou menos isso, né? Perfeito, perfeito. Então, cuidado com essa casquinha também, né? A questão de dizer para você que o poder moderador surgiu com a intenção de interpor ou ser autoritário sobre os outros 3, não. Ele surgiu na intenção de equilibrar esses outros 3 poderes. Dom Pedro foi que o usou para exercer seu autoritarismo, beleza? Então, vamos ver o que a questão pede aí. A apropriação das ideias de Montesquieu, lembra Montesquieu, o pensador iluminista liberal, que pensava... Todos esses caras são contra o absolutismo, ou seja, todos eles são contra a concentração de poder na mão de uma só pessoa. Então, para Montesquieu, era muito mais interessante que esse poder ficasse espalhado. Então, cria-se 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que os 3 não se concentrem numa única figura, como era no caso do rei absolutista. Então, Montesquieu é conhecidíssimo pela teoria dos 3 poderes, beleza? 3 poderes independentes, né, que não podem se sobrepor um sobre o outro. E aí, no âmbito da norma constitucional, citada, tinha o objetivo D. Qual era o objetivo do poder moderador? Vamos ver aí as opções. Letra A. Expandir os limites das fronteiras nacionais. Não tem absolutamente nada a ver, galera. A lei que vocês leram, nada tem a ver com expansão de limites de fronteiras nacionais. Não está se falando disso, está se falando de poder político. Assegurar o monopólio do comércio externo. Também não é uma forma... aliás, a lei não preza também por questões econômicas. Ela não está falando de economia, ela não está falando de uma questão econômica. A lei está prezando basicamente por determinar como será e como será regido o país politicamente. Beleza? Politicamente. Vamos embora. E não economicamente, necessariamente. Vamos lá. Letra C. Legitimar o autoritarismo do aparelho estatal. Perfeito. Né? Eu preciso legitimar o autoritarismo de quem? Quem é esse aparelho? Quem é que manda? É o próprio imperador. O imperador, Dom Pedro I, quis ser e foi esse
essa peça autoritária e essa peça que utilizou o poder moderador para estar acima de todos os outros poderes, e inclusive ele interferia no judiciário, ele interferia no legislativo, ele interferia na nomeação de governadores, ele interferiu demais na autonomia das províncias. Essa era a intenção do poder moderador, que Dom Pedro pudesse ter seu autoritarismo legitimado por lei, inclusive, né? Letra D, evitar a reconquista pelas forças portuguesas, evitar a reconquista pelas forças portuguesas. Não tinha esse caráter. E outra, não tem nada na lei que a gente leu aí falando sobre reconquista portuguesa, totalmente fora do eixo essa letra D aí, né? Letra E, atender aos interesses das oligarquias regionais. Galera, presta atenção. As oligarquias regionais querem o quê? Autonomia. A galera quer ter sua autonomia para governar e para, sei lá, determinar suas leis, enfim, e reger sua própria vida. O centralismo, lembra, a grande característica dessa Constituição de 24 é que ela é centralizadora. Ela centralizou o poder na mão de Dom Pedro I. E claro que isso não atende ao interesse das oligarquias regionais. Elas querem descentralização. Massa não confunde isso. A galera, as elites regionais querem descentralizar. Dom Pedro quer centralizar. Não à toa ele fechou a Assembleia Constituinte de 1823, porque ela não dava a ele esse poder tão centralizador. Por isso que ele dissolveu a Assembleia e otorgou a Constituição de 1824, que era centralizadora, que tinha um poder moderador, que dava a ele a capacidade de mandar. Massa? Então fica aí a quarta questão, a letra C, como alternativa, legitimar o autoritarismo do aparelho estatal. Vamos agora para a próxima, questão 5, né? Olha esse texto aqui. A independência foi, desse modo, ruptura e continuidade. Vê só. Olha que interessante. Citação curta, mas que dá para muita abordagem, dá muito pano para manga. Primeiro, ruptura. O que foi essa ruptura? A independência do Brasil de 1822, como a gente já falou anteriormente aqui, nesse momento já de resolução, foi a ruptura, né, do Reino Unido. Né? O Brasil, que era um Estado já, que era um reino, né, ligado a Portugal, sob um mesmo rei, rompe relação com o Império Português. Beleza? Foi a ruptura com o Império Português. Não com o período colonial, com o Império Português. E o próximo, continuidade. O que foi que continuou? A gente pode elencar várias continuidades. Né? Primeiro, as elites rurais continuaram tendo, de certa maneira, muita influência nas suas localidades, apesar de serem contra o poder moderador. Né? Vamos pensar outra coisa. A escravidão não acabou no Brasil, por exemplo. O Brasil continuou sendo um país que tinha uma economia agrícola, né, de agroexportação. Vamos pensar mais. O autoritarismo permaneceu. Dom João era autoritário, Dom Pedro permanece autoritário. Então, tem uma série de permanências em meio a essa mudança que foi a ruptura com Portugal. Outra, a dependência do Brasil com relação à Inglaterra permaneceu. Então, vamos embora. Na independência brasileira, uma ruptura e uma continuidade podem ser exemplificadas na ordem, respectivamente. Vamos embora. A. Pelo esforço de unificação nacional. Vem cá. A ruptura foi o esforço de unificação e pelo respeito aos direitos trabalhistas. A gente pode dizer que houve um esforço de manter a unidade. Isso não significou a ruptura, porque Dom João já vinha nesse esforço, tanto que combateu de maneira feroz a Revolução Pernambucana, que queria, né, sair do Brasil, romper, enfim, dividir o território brasileiro, criar um outro Estado, então separar, né? Então, houve um esforço, mas esse esforço não é uma ruptura. Na verdade, ela é a permanência. E mais, respeito aos direitos trabalhistas. Queridão, não tinha respeito trabalhista nesse momento, tá? Então, cuidado. Você não pode dizer que o direito trabalhista é uma permanência. Os direitos trabalhistas só surgiram lá na década de 30, no governo Vargas, tá? E depois, em 1943, com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, lá para frente, século XX. B, pelo afastamento da Inglaterra e pela aproximação dos Estados Unidos. Falso, acabei de falar que o Brasil continuou sendo dependente economicamente da Inglaterra. Falso, o Brasil continua. A Inglaterra é o primeiro país ali que reconhece, inclusive, em 1825, a Inglaterra vai negociar a independência do Brasil com Portugal para que Portugal fique novamente amigo do Brasil.
para que Portugal reconheça essa independência, o Tratado de Aliança e Amizade, enfim. Então, falso dizer que eles se afastaram. Agora, o Brasil se aproximou dos Estados Unidos? Sim, de certa maneira, sim, a partir da independência. É bom lembrar que em 1823, os Estados Unidos da América criaram o que nós chamamos de Doutrina Monroe. Foi nesse período mesmo, das independências na América do Sul, né, latinas, espanholas ou lusitanas. Então, vamos entender o seguinte: a doutrina Monroe dizia que os Estados Unidos apoiavam a independência das colônias da América e tentavam, sobretudo, diminuir a influência da Europa aqui, por interesse, né, econômico e político dos Estados Unidos. Então, América para os americanos. Houve uma aproximação, mas não um afastamento da Grã-Bretanha. Então, vamos lá, próximo. C. Pela fragmentação política do território. Falso. O Brasil não se fragmentou. Isso não é considerado uma ruptura necessariamente. Não faz sentido. E pela hegemonia política das elites rurais. Essa hegemonia, ela pode ser uma permanência? Pode. Apesar do centralismo de Dom Pedro, elas continuaram tendo muita influência nas suas localidades. Letra D. Pelo rompimento em relação ao Império Inglês, Portugal e Brasil, que eram dois reinos, rompem relações, e pela preservação da escravidão. Verdadeiro. Então, qual foi a ruptura? Portugal, Brasil. Qual foi a manutenção? A escravidão. Então, letra D, a correta. Letra E. Pela implantação do sistema republicano. Falso. É bom lembrar que a República no Brasil só é implantada em 1889, após a queda de Dom Pedro II. Lembra? Fim do segundo reinado. E pelo estímulo à produção agrícola. Houve estímulo? Houve. Mas principalmente os primeiros ensaios no final do primeiro reinado com relação ao café, né? E esse estímulo à produção é basicamente a manutenção, mas não faz sentido o republicanismo. Então, letra D. Letra D, a correta. Vamos para a sexta questão. Vamos lá, sexta questão. Tem uma chargezinha aí para a gente entender. Vamos entender essa charge, né? 7 de setembro, diz o Pirrainha aí, 7 de setembro de 1822, reticências. Ele está pensando, está lendo, né? Em seguida, ele diz assim, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Aí depois, no terceiro quadrinho, mas era só de Portugal? O Brasil só era dependente de Portugal? Não. Primeiro você viu com Pedro aí que na Inglaterra tem influência enorme na vinda do Brasil, na vinda da corte portuguesa para o Brasil. A Inglaterra, uma das exigências foi a abertura dos portos. Então, a partir daí, o Brasil vai entrando cada vez mais na esfera econômica do capitalismo inglês. Então, é bom lembrar o seguinte, você tem dois tipos de capitalismo aí. Um que está morrendo, que é o capitalismo mercantilista, monopolista, que ainda prega o pacto colonial, a escravidão, mas você tem um capitalismo pulsante aí já no século XVIII. Lembra que a Revolução Industrial, 1760, 1770, já tinha acontecido, a Inglaterra já estava virando esse tipo de capitalismo. O capitalismo agora era um capitalismo liberal, industrial, e esse capitalismo precisa de mercado consumidor. Então, se esse capitalismo precisa de mercado consumidor, ele precisa que esse pacto colonial seja rompido. E é por isso que em 1808 Dom João vai romper o pacto colonial. E aí abre os portos brasileiros às nações amigas, notadamente a Inglaterra, que recebeu grandes privilégios. Lembra que a Inglaterra, nos tratados de paz e amizade de 1810, recebeu a tarifa de 15%, a menor tarifa que havia. Então, a Inglaterra penetrou fortemente no Brasil, influenciando economicamente. O Brasil virou um grande mercado consumidor. Só que a Inglaterra também precisava que se acabasse a escravidão, porque o escravo é um consumidor em potencial. Então, era um grande princípio e vontade desse liberalismo, desse novo capitalismo, que as independências acontecessem, né, porque as nações se tornassem autônomas para poderem comercializar com a Inglaterra, e que a escravidão também acabasse, para que aumentasse o mercado consumidor. Então, essa virada do mercantilismo para o liberalismo faz com que a Inglaterra seja uma potência hegemônica ali na Europa e na América também, exercendo essa influência, e ela vai influenciar as diversas decisões de Portugal e, é claro, do Brasil também. Então, o Brasil está cada vez mais dentro do processo econômico aí da Inglaterra, beleza? Então, a resposta para a pergunta do menininho Armandinho, pronto, lembrei o nome dele. A pergunta para Armandinho aqui, não era só de Portugal.
Então, vê só, no contexto da independência brasileira, a charge ironiza o quê? Letra A, a influência econômica inglesa sobre o Brasil. Perfeito. Né? Ele está ironizando. Tá, o Brasil ficou livre de Portugal, politicamente. Mas era só de Portugal? Não, o Brasil também tinha dependência econômica da Inglaterra. Né? Devia demais à Inglaterra também, e os produtos ingleses é que entravam aqui aos montes. Então, sim, havia uma influência econômica inglesa no Brasil, e é isso que a charge está denunciando, está ironizando. Então, letra A, correta. Letra B, o imperialismo dos Estados Unidos sobre a América do Sul. Havia esse imperialismo, como o Pedro falou, havia, mas atenta para o detalhe, a questão está falando do período da independência, tá? 1822. Os Estados Unidos começa a influenciar mais aí com a doutrina Monroe um pouquinho depois, e como o Pedro está botando aí, não é também... Tô nem vendo o que tu está escrevendo aí, Pedro, agora, iniciar, enfim... os primeiros passos, né? Então, os Estados Unidos começam, de fato, está começando ainda a influenciar as ideias, a economia na América. Então, não há um imperialismo. Isso vai começar lá no fim do século XIX, quando, de fato, os Estados Unidos exercem o imperialismo aqui, com a doutrina Monroe, com o Colorado Puck, com o Big Stick, né? E aí, eles vai realmente influenciar na política americana, não só econômica e política, mas também militarmente, né, pela força. Então, a letra B, não, ainda não é o imperialismo americano, é inglês. Letra C, controle napoleônico sobre Portugal. Não é disso que está se falando a charge. A charge não está falando de Napoleão. Napoleão não dominou Portugal, Napoleão não dominou o Brasil, não exerceu influência sobre a economia brasileira. Domínio, letra C também não pode ser. Letra D, domínio brasileiro sobre a província cisplatina. Não é disso que a questão está falando. A questão está falando de como o Brasil era dominado por outras potências além de Portugal. A questão não está falando que a charge não está trabalhando o Brasil como um país que dominou a cisplatina. Não tem a ver, está fora do contexto aí, não é isso. Beleza? Letra E, vigência da União Ibérica. Não, galera, a União Ibérica é de 1580, é um evento que acontece aí, a união da coroa portuguesa e da coroa espanhola, em 1580 a 1640, tá? E que levou, inclusive, um dos reflexos foi a vinda dos portugueses, dos holandeses para Pernambuco, tá bom? Então, letra E também não pode ser, não foi nessa época e não tem a ver aí com a questão. Então, resta para a gente aí, na questão 6, a letra A como correta. Vamos agora para a 7ª questão, já chegando no finalzinho. Boa jornada. Uma maratonazinha de questões sempre muito bom, né? Vamos resolver essa próxima questão, questão 7, que primeiro ela tem um texto aqui que é uma lei, né? Artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província e estes os representantes da nação à província. Vê só, isso já mostra o seguinte, é o que nós chamamos de eleição bicameral, tá? As eleições durante o primeiro reinado, elas eram feitas em fases. Havia quem podia votar apenas para as províncias, né, as eleições locais. Havia quem podia, entre aspas, ali, votar para as eleições imperiais municipais, ou nacionais, melhor dizendo, né? Então, havia qualificação de eleitores, porque, sobretudo, o voto nessa época, além de, bota aqui entre aspas, ó, bicameral em 2 etapas, com 2 classificações, 2 níveis, também era uma eleição que a gente chamava por voto censitário. Então, você também tinha que comprovar a renda para votar, né? Então, você podia votar para um deputado, mas não podia votar para um senador. Você podia votar para um deputado, mas não podia se candidatar. Tudo dependia da sua renda. Próximo, artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Quem é que não pode votar? Os menores de 25 anos, ou seja, só votava quem tinha mais de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais militares que forem maiores de 25 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. Ou seja, por exemplo, ó, o cara tem que ser pelo menos ali casado, né? Enfim. 2, os filhos de famílias que estiverem na campanha de seus pais, na companhia de seus pais, salvo se servirem
a ofícios públicos, ou seja, tem que ser funcionário público, caso o teu pai estivesse ali votando também. Então, o voto era bem restrito. Os criados de servir, ou seja, os empregados, os criados, os escravos não podem votar, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, ó, que coisa louca, né? E os administradores das fazendas rurais e fábricas. Os religiosos e quaisquer que viviam em comunidades claustral, né, que seriam comunidades clericais, em claustro. Quinto, os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Ou seja, você percebe que, além de ser um voto censitário, era cheio de restrições. Mas não te preocupa, não, que não vai cair nenhuma questão dizendo assim, caramba, olha só, os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem aos ofícios públicos, não podem votar. Não se preocupa que isso não atendesse os vestibulares no século XXI, mas é um texto bem interessante para você perceber o quanto era restrito. Então, vamos lá, tá? A citação aqui, Constituição de 1824. Vamos agora resolver. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado dessas leis, né, o sistema eleitoral instituído no início do Império, ele é marcado pelo quê? Primeiro, letra A, pela representação popular, falso. Era basicamente a elite que votava, né? Lembra disso aqui, ó, não esquece disso aqui, talvez seja a principal informação. O cara tem que ter uma renda líquida, ou seja, recebida em mãos, de pelo menos 100 mil réis, que era dinheiro pra caramba, anuais. Então, não era o povo. Falso. Outra, sigilo individual. Falso. O voto naquela época era aberto. O voto fechado só surgiu em 1834 com a Justiça Eleitoral durante a fase constitucional do governo Getúlio Vargas, da era Vargas. Então, falso. B, voto indireto e perfil censitário. Olha aí, legal, a gente já entendeu. Há quem vote para um, votar para o outro. São duas câmaras votando, né? Se a gente observar, o voto nos Estados Unidos também tem um pouco disso, né? Primeiro você vota as eleições primárias, você vota nos possíveis candidatos que são aprovados pelos correligionários, pelos signatários dos partidos. Depois esses conseguem concorrer às eleições. Depois que o povo vota, ainda vai para o colégio, vai para o Congresso definir. Então, são várias etapas, né, que garantiam a elite sempre dominando a política. Letra C, liberdade pública, então a B correta, e abertura política. Vê só, liberdade pública e abertura política não tem nenhuma conexão, não tem pertinência, né, com as citações lá em cima. Nem elas pregam liberdade pública, que é um termo muito vago, nem uma abertura política. Em que sentido? A política era muito restrita. Então, falso, a participação era restrita. D, ética partidária e supervisão estatal. Também são distratoras, né? Não tem nenhuma relação com partidos políticos, que durante um bom momento nem eram permitidos nem no primeiro reinado. E a supervisão do Estado, não havia justiça eleitoral. É bom lembrar disso aqui, a justiça eleitoral só surge com Vargas. Então, enfim, caráter liberal e sistema parlamentar. Liberal não era, é muito restrito, é muito mais conservador nesse contexto do século XIX do que liberal. E sistema parlamentar, vê só, é bom lembrar o seguinte, havia uma Assembleia Geral, que era o poder legislativo no Brasil, e havia o imperador. Então, há quem diga que o Brasil era um sistema parlamentarista, mas, na verdade, na prática, funcionava de maneira autoritária. Mas esse nome, sistema parlamentar, não está na Constituição, então a gente não pode considerar formalmente. Então, letra B, a letra correta para a questão 7. Voto indireto e perfil censitário. Vamos lá, questão 8. Caminhando para o final aí, vamos nessa. Questão número 8 diz assim para a gente: observe a imagem a seguir. Vamos ver. Aí temos Brito e Braga, Batalhão de Fuzileiros da Guarda Nacional. Vamos relembrar aí o que era a Guarda Nacional, né? Você lembra que durante a regência, o período regencial, o período que se seguiu logo após a abdicação de Dom Pedro I, né? Ficou lá Dom Pedro II sem poder assumir o poder, então foram eleitos regentes, né, para conseguir coordenar o Brasil. Então, o que vai acontecer? A regência trina permanente, ela é instituída aí, e um dos homens fortes dessa regência era Feijó, né, o ministro Feijó, o padre, né, tal, Diogo Feijó. Ele conseguiu, na verdade ele tinha sofrido, né, sofreu alguns golpes, né,
contra o poder. E o que é que aconteceu? Ele começou a entender, na verdade, esse golpe foi dado muito por questão do exército, né? Entre aspas, né? No exército, entre aspas, aí. E aí, Feijó começou a entender que a questão de exército, essa coisa de contratar mercenários também, isso não dava muito certo para proteger, não dava para confiar muito nessas pessoas. Então, o que é que Feijó faz? Ele pensa numa milícia ligada a ele, né? Numa estrutura paramilitar aí que servia para atender aos anseios das elites regionais também. O que era a Guarda Nacional? Ela era um grupo militar, né, formado e financiado pelas elites de cada província, pelas elites regionais, e o grande intuito dessa Guarda Nacional era combater as rebeliões que estavam acontecendo no Brasil. Beleza? Vai lá, Pedro, fala aí. Aí tem um detalhe interessante também, né? Durante o primeiro reinado, o que é que Dom Pedro fez? Dom Pedro I. Não só durante o primeiro reinado, né? Durante o período joanino, o primeiro reinado, Dom João criou a Academia Militar, não é isso, Brian? E aí essa Academia Militar formava principalmente o quê? Os filhos dos portugueses. É bom lembrar que Dom João veio para cá com 15 mil portugueses, voltou com 5, ficaram 10, mais seus filhos, descendências que nasceram aqui. Então essa elite luso-brasileira, ela entra no exército, né? Ela passa a liderar as forças armadas. Os oficiais são geralmente portugueses ou descendentes diretos deles. E aí o primeiro reinado passa, Dom Pedro não faz uma reforma no exército a fim de colocar mais brasileiros, né? E aí, quando chega no período regencial, pós a abdicação de Dom Pedro I, né, e tudo mais, o exército, como o Brainer disse, não tinha confiança, né, para os políticos brasileiros, porque o exército estava recheado de lideranças ainda portuguesas. Então, a Guarda Nacional, formada por brasileiros, vem também com essa função de enfraquecer esses possíveis líderes que podiam ser conservadores contra as medidas dos brasileiros e até alguns que queriam a volta de Dom Pedro para o Brasil depois da abdicação. Esse perigo da volta de Dom Pedro, né? E lembra também que durante o governo de Feijó explodiu as principais rebeliões durante a regência, né? Então havia tanto o perigo da volta de Dom Pedro, o perigo político do exército e também o perigo das rebeliões que aconteciam em todo o país. Então o medo de que Dom Pedro voltasse e de que o país se repartisse em vários pedaços, né, em várias províncias independentes, né, devido a essas rebeliões, levou, obviamente, Feijó e as elites a tentarem organizar movimentos que a organizar esse grupo armado para coibir essa possibilidade de fragmentação territorial, né? Então, o grupo armado da Guarda Nacional ele existiu com o intuito de não só garantir essa segurança que Pedro falou aí contra a volta de Dom Pedro, mas também, principalmente, para impedir que esses movimentos avançassem e ganhassem e conseguissem, né? Fala aí, Pedro, quer falar? Manda, garoto. Junto, vamos fazer agora, junto. vai. Vamos Manda. lá, vamos junto. Lê aí o comando que a gente vai dividindo. Vamos nessa. Com relação à Guarda Nacional, criada durante o Império, é correto afirmar que, ou seja, qual é a opção correta aí para falar sobre a Guarda Nacional? Lembrando, pode ter gente que pergunta assim, poxa, mas Brian acabou de dizer para a gente que foi na regência, mas lembra, né? A regência é considerada ainda império, né? Porque o Brasil não derrubou Dom Pedro II. Dom Pedro II apenas não pôde governar até 1840 com golpe da maioridade. A regência não derrubou, né, o império? Exato. Então, assim, a regência é uma parte do império, entendeu? Que fica entre o primeiro e o segundo. Ou seja, a gente pode dizer até que o sumário, né? A nota inicial, a introdução do segundo império. Vamos lá. Perfeito. Letra A, Brian. Letra A. Vamos embora. Funcionava como única força armada. Não, né? A gente já viu aí, Pedro já falou aí que que oficiais eram formados pela Academia Militar, né? Então, havia o Exército, né? E não era a única força armada, que podia defender os interesses dos escravistas e coibir a fuga de escravos. Defender o interesse dos escravistas, você pode até considerar. Agora, não era necessariamente uma função da Guarda Nacional perseguir escravos, né? Como funcionasse como um capitão do mato, né? Mas, de fato, não era a única força que funcionava aí, não era a única força armada que poderia defender os interesses dos escravistas e nem tinha essa função. Manda. E um dado interessante, viu? Nessa época, quem era utilizado para perseguir escravos, principalmente, a Guarda Nacional, claro, que ela era escravagista, né? Porque ela era liderada por muitos senhores locais. Agora, quem tinha a atribuição de perseguir escravos mesmo
era o Exército. A Guarda também fazia, mas a função institucional era o Exército. Então, tanto que depois da Guerra do Paraguai, quando o Exército começa a se opor à escravidão, às lideranças, o Exército se nega a, né, buscar escravos fugidos. Então, essa coibição aqui principalmente vem do Exército. Então, errado, letra A, né? Vai lá. Letra B. Objetivava o controle da corte e da burocracia imperial, alvos frequentes de manifestações populares e de descontentamento. Veja só, a Guarda Nacional, que eram tropas, como o Brani disse, paramilitares, liderados pelas elites locais, por fazendeiros, ela tinha como objetivo, sim, combater movimentos populares. Cuidado para você não achar que a Guarda Nacional estava aí para combater invasões estrangeiras. Não, é para combater movimentos populares. É a elite se protegendo do povo. Agora, dizer que ela tem o poder de controlar a corte, que corte, né? A corte de Dom Pedro, não, ela não controlava a corte. E mais, de controlar a burocracia, ou seja, os funcionários públicos do Império, não. Ela apenas estava abaixo dos senhores de engenho, dos burocratas locais, para protegê-los de manifestações populares, para combater manifestações populares. Então, falso, letra B. Vai, Branecer? Perfeito, meu querido. Tinha por finalidade a garantia da segurança e da ordem, defendendo a Constituição e a obediência às leis e a integridade do Império. Perfeito. Novamente aí a palavra Império, né? Ok, tá tudo certinho aí. De fato, a função da Guarda Nacional era essa: defender a Constituição, o status quo, as coisas como estavam, a obediência às leis e que, principalmente, essas rebeliões não causassem uma desintegração do território brasileiro, que era o grande medo aí dessas elites. E foi um medo que seguiu por muito tempo ainda, né? Então, Letra a letra C D. está correta. Letra D. Atuava nas fronteiras, na defesa das fronteiras externas. Olha, aquela casquinha de banana, Brian, que sempre coloco. O cara pensa assim, Guarda Nacional. Meu Deus, é para proteger a nação de quem? De alguém de fora. Cuidado, é para proteger a elite do povo. Né? O povo que ameaçava as elites. Então, basicamente, falso. Não atua nas fronteiras. Quem, em tese, atuaria nas fronteiras era o Exército. Tanto que o Exército participou da Guerra da Cisplatina, o Exército participou da Guerra do Paraguai. Então, falso. Qual é a resposta, Brian? Letra C fica aí como gabarito. Lembra que até hoje, né? Se você olhar aí o Exército, fronteiras brasileiras, né? Para as questões internas tem a polícia, né? Vamos embora. Perfeitamente. Vai seguir aí no nono? Vamos dividir essa nona aí também? Bora. Vamos lá. Nona questão. Considere o texto da historiadora Maria de Fátima Gouveia sobre o período das regências no Brasil. Vou lembrar que esse período, como está dito aqui, ó, ele vai de 1831, a abdicação de Dom Pedro, até 1840, o golpe da maioridade, que colocou Dom Pedro II, né? Dom Pedro I abdica em 31 e Dom Pedro II assume com quase ali 15 anos, né, em 1840. Vamos lá sobre esse período. Lendo um pouquinho mais. O ato adicional de 1834 transformou os conselhos gerais das províncias em assembleias legislativas provinciais. Marca esse nome aqui, ó, Assembleia Legislativa Provincial. Tendo ainda ampliado o número de representantes das províncias reunidos no âmbito legislativo provincial, ficando essas assembleias encarregadas de auxiliar os presidentes da província. O presidente da província é a mesma coisa que governador nessa época, viu? Na gestão administrativa sob sua jurisdição. Esse textão todo rebuscado fala o seguinte: esse tal de ato adicional aqui é uma lei que foi criada, ou uma reforma na Constituição brasileira, a Constituição, criada pelo Diogo Feijó, que Brian acabou de falar dele. Diogo Feijó, que era o ministro da Justiça, né, Brian? O mesmo cara que criou o ato adicional é o cara que criou também a Guarda Nacional, ato adicional. E aí, esse ato adicional dizia o quê? Primeiro, antes dele, a regência era era trina, já ia errar aqui. A regência era trina. Então, ele extingue a regência trina e coloca a regência una, ou seja, o poder executivo agora está centralizando-se na figura de quem? Diogo Feijó, que foi o primeiro regente. Além de extinguir a regência trina, ele também decreta um sistema de descentralização, ou seja, cria-se o tal do legislativo provincial ou legislativo local. Cada província, isto é, estado, pode criar suas leis. Tanto que teve gente que disse que isso aqui agora era uma tal de experiência republicana. Houve gente que chamou de experiência republicana por quê? Ora,
O Brasil agora tem um líder só no executivo e o Brasil agora tem poderes legislativos locais. É como se o Brasil estivesse vivendo ali um pouco o sistema federalista dos Estados Unidos. Mas lembrando que isso aqui é uma alegoria, é uma metáfora, né? Não tem relação com a realidade formal, porque o Brasil formalmente ainda era uma monarquia. Então vamos embora, vamos resolver a questão. A medida descrita pelo texto possui explicitamente um perfil. Vamos lá. Ó, qual foi a medida? O ato adicional. Acabou com a regência trina, criou a UNA e criou governos ou legislativos locais, câmaras legislativas locais, dando mais autonomia para as províncias. Vamos lá, Brian. Letra A. Bora lá. Letra A, autoritário e absolutista. De cara, já é tudo o contrário do que Pedro falou, né? Ele não é autoritário, ele não é absolutista, ele é liberal, né? Ele é descentralizador, ele é federalista, ele dá autonomia para as províncias. Então, nada a ver. É o contrário disso aí. Então, não pode ser a letra A de jeito nenhum. Se liga aí nessas questões. Liberal, descentralizador, federalista, é tudo a mesma coisa. Vamos lá, próximo. Federalista e regressista. É bom lembrar também que no período regencial surgiram partidos políticos, né? E aí nós tínhamos, vamos colocar aqui rapidinho, só para fazer adensar um pouquinho mais essa revisão. Surgiram partidos, como, por exemplo, o Partido Restaurador. O que o Partido Restaurador queria? O Partido Restaurador, inicialmente, ele queria a volta de Dom Pedro I. Assim que Dom Pedro abdicou, os restauradores portugueses, no geral, começaram a dizer: volta Dom Pedro, volta Dom Pedro. Eram os viúvos de Dom Pedro. E aí o que acontece? Ele durou até 1834, quando Dom Pedro morreu. Dom Pedro morre e aí os restauradores param, deixam de existir. E aí tinha um outro partido chamado de Liberal Moderado. O Partido Liberal Moderado era um partido conservador, entre aspas, liderado pelas elites rurais, a favor da escravidão e a favor, sobretudo, de um modelo chamado de unitarismo. O que é isso? Defendiam que só o Rio de Janeiro deveria criar as leis. Tá? Eles eram contra o ato adicional, contra a ideia de cada província poder legislar. E tinha um outro partido chamado de Liberal Exaltado. O Liberal Exaltado, né, ele era um partido mais moderninho, né? Ele queria o fim, alguns deles, não todos, mas queriam o fim da escravidão bem gradual, por exemplo, né, para não abalar a economia. Eles queriam o federalismo, né, que é o contrário do unitarismo, ou seja, enquanto uns queriam que o Rio de Janeiro criasse as leis só para que as oligarquias mais poderosas do Brasil, futuramente as do café, controlassem o país, esses querem que todas as oligarquias locais possam decidir os seus destinos, né, das suas províncias. Eles também queriam, por exemplo, eles eram geralmente as elites urbanas, né? E alguns eram tão radicais que queriam, como eu já disse, a abolição e a república, mas não era a maioria. Na história, o que vai acontecer? Restauradores e liberais moderados acabam se juntando. Aí eles se tornam o quê? Regressistas. E depois, lá no finalzinho da regência, eles passam a se chamar de conservadores. Não esquece disso. Então, ó, restauradores e moderados se juntam, regressistas, e depois viram conservadores. E durante o segundo reinado, o Partido Conservador foi o que mais teve primeiros ministros, por exemplo. E o liberal exaltado faz oposição aos regressistas. Ele vira o quê? Progressista. Por isso que até hoje, quando o cara é liberal, chama de progressista, né? Ah, o partido mais progressista. Ah, lá nos Estados Unidos, os republicanos são mais conservadores, os democratas são mais progressistas, enfim. E aí, esses progressistas, depois, no segundo reinado, se tornam apenas liberais. E, em essência, o que é que eles defendem, né? Em essência, um quer o unitarismo, o outro quer o federalismo. Um está mais ligado às elites do Sudeste, outro está mais ligado às elites espalhadas pelo Brasil, sobretudo do Norte e do Sul do país. Então, está aqui, Norte, Nordeste e Sul. Essa é a história. Então, voltou para cá. Descentralizador e progressista. O que é que vocês acham, hein? Vamos fazer aqui. Aliás, eu estava na letra B, né, Brian? Meu. Tá doidão, é? Eu doidinho aqui. Federalista e regressista. Vê, federalista está certo. Agora, regressista não. Se é federalista, é o quê? Vai. Se é federalista, é progressista. Se fosse centralizador, seria regressista. Então, o que está errado aqui, regressista. Endoidei agora, pulei para a letra C. Então, é errado a letra B. Vai, Brian. Perfeito. Letra C, descentralizador e progressista. Eu não vou nem responder, cara.
tudo que Pedro falou aí, você já mata de cara isso aí, velho. Ele é descentralizador, ele é progressista. Descentralizador, progressista, federalista, tudo tem a ver. Liberal, essas 4 coisas são comuns, tá? Não vamos dizer que é sinônimo, mas são coisas que têm a ver com o mesmo grupo, beleza? Que é o grupo dos progressistas. Lembra do seguinte também, ó, essa galera progressista aí tinha acabado de passar pela experiência de Dom Pedro, essa galera liberal e quer descentralização. E Dom Pedro era o quê? Centralizador. Então a regência para essa galera foi uma oportunidade de reajustar a parada. Então Feijó vai lá e mete o ato adicional de 1834 para reajustar essa centralização que ficou muito pesada na mão do Dom Pedro I, e agora os caras aproveitaram que, enfim, Dom Pedro tinha abdicado para instituir aí uma descentralização através do ato adicional. Então, letra C, correta. C de certo, C de correto. Letra D. C de correto. Letra D, democrático e socialista. Vê só, esse democrático é interessante que o termo democrático cabe em tudo, né, velho? O cara pode ser democrático em Atenas com escravidão, o cara pode ser democrático. É muito louco, velho. Então, assim, esse termo democrático... Ah, professor, é democrático... É muito geral, pô. É democrático porque tem mais elites criando lei. Sim, mas o povo não está participando. Tem escravidão ainda. Então, assim, esse termo é muito ambíguo. Agora, vamos pensar o seguinte. Agora, se fosse democrático no contexto da República Francesa, no contexto do Brasil, né, pós-88, nova república, a gente diria, não é democrático, porque não tem a participação do povo no geral. Mas vai ficar ambíguo aí. Agora, socialista cabeção, nem socialista utópico, nem socialista científico. Ninguém aqui está falando de socialismo nessa época no Brasil, não. Tá falso. Não tem nada a ver. Brainer, letra E. Vamos embora. Letra E, centralizador e liberal. Meus queridos, há uma contradição muito grande aí. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem como ser centralizador e liberal ao mesmo tempo, a não ser que o cara seja um pouquinho aí meio bipolar. Mas o liberal, ele quer descentralização, pô, e não centralização. Então, o centralizador, ele é regressista, ele é conservador. Ligue essas palavras, centralizador, regressista e conservador. São caras que querem unitarismo, né? A concentração do poder. O liberal é progressista, é descentralizador e é federalista. Se você ligar essas palavrinhas, você mata essas questões todas aí. Aí detalhe interessante. Então a letra E está errada. Tem umas coisas. O que está certo aqui, ó? É federalista, tá certo, beleza. É liberal, tá certo. É descentralizador, tá certo. E é progressista. Mas a única que tem as qualidades na única alternativa é a letra C. Então, exatamente. Estamos juntos aqui, ó. Letra C. Vamos para a saideira agora, Brian? Bora nessa. Fechar aí. Vai. A maioridade do príncipe Dom Pedro foi antecipada em 1840. Lembra o golpe da maioridade menino, tô gaguejando que só a molesta hoje. Arquitetado pelo grupo dos liberais, lá no finzinho da regência. Já que os liberais tinham sido afastados do poder pelos conservadores, resolveram organizar um golpe e uma forma aí de recuperar esse poder através de Dom Pedro II, antecipando a sua maioridade, que ele pudesse assumir o trono brasileiro. Entre os objetivos do chamado golpe da maioridade, podemos citar o esforço de, vamos ver aí, o que é que ele quer na questão. Obter o apoio das oligarquias regionais insatisfeitas com a centralização política ocorrida durante o período regencial. Pedro acabou de falar que o período regencial é uma experiência republicana. Então, mais uma palavrinha. Liberal, progressista, descentralizador, federalista, republicano. A república também prevê descentralização. Governo republicano é governo descentralizado. Lembra de Roma, da República Romana, das magistraturas. Então, o ideal republicano é descentralizador e não centralizador, beleza? Então, o que houve na regência foi descentralização e não centralização. Massa? Então, a letra A não pode ser. Letra B, ampliar a autonomia das províncias e reduzir a interferência do poder central nas unidades administrativas. Vê só, o que fez isso foi o ato adicional, né, Brian? O que diminuiu essa influência do centro, do Rio de Janeiro nas províncias
foi o ato adicional. Então, assim, cara, essa ampliação não acontece com o golpe da maioridade. Você está colocando o imperador no poder de volta, você está centralizando de volta na mão dele. Então, é uma recentralização. Agora, um detalhe interessante, deixa eu fazer uma puxadinha aqui, uma nota de rodapé para vocês. Lembre o seguinte, ó, como é que é o fluxo da regência? Vamos lá lembrar, jogo bem rápido. Vou botar tudo abreviado aqui. A regência teve, primeiro, uma fase trina, que nós chamamos de trina, primeiro provisória, depois permanente. Aí, em 1834, acontece o ato adicional, que vira tudo o quê? Una. E na regência una nós tivemos Diogo Feijó, e nós tivemos depois um outro regente chamado de Araújo Lima. Aí o que vai acontecer? Saca só. Diogo Feijó, ele estava muito mais alinhado a quem? Aos progressistas, aos liberais. Tanto que ele criou o ato adicional, ele descentralizou a parada. Só que durante o governo dele começa a acontecer o quê? As revoltas regenciais, que nós falaremos delas mais adensadamente lá na próxima aula, na semana que vem. Né? Então, as revoltas começaram a eclodir aqui e continuaram aqui, durante o governo de Araújo Lima. Só que o que vai acontecer? Diogo Feijó acaba se afastando do poder, diz ele que por questão de saúde, mas no cenário ele acaba se afastando por conta das revoltas que ele não consegue controlar. E aí, Araújo Lima acaba sendo eleito regente quando Diogo Feijó sai. Araújo Lima ele estava muito mais alinhado aos ideais conservadores. Ele estava muito mais aliado a uma centralização. Resultado, velho. Quando Araújo Lima assume em 1837, começa aquele negócio, velho, esse cara vai ficar até 1843, quando Dom Pedro II se tornar maior de idade, tiver 18 anos. E aí, os liberais ficaram agoniados, velho. Vocês vão ter no poder aí um conservador totalmente contra a gente até 43, 6 anos no poder. E aí, o que vai acontecer? Só mais um dado. Araújo Lima criou uma lei muito polêmica, a lei interpretativa do ato adicional. O que foi essa lei de 1838? Foi uma lei que anulava o ato adicional. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, toda aquela descentralização que o ato adicional permite, eu cancelo. Vai ser tudo centralizado de novo e só o Rio cria a lei. Resultado, ele cria uma lei para desfazer outra lei, sacou? Resultado, os liberais começam a ficar desesperados. E aí, qual é a solução? Velho, a gente não pode tirar o cara do poder, porque a Constituição diz que ele fica até Dom Pedro ficar com 18 anos. Então, a única saída dos caras foi o tal do golpe da maioridade. Qual era a ideia? Em 1840, os liberais pensaram, é melhor centralizar com Dom Pedro do que centralizar com Araújo Lima. Veja, os liberais que defendiam a descentralização aceitam Dom Pedro centralizando, mas pelo menos, se Dom Pedro assume com 15 anos, ele precipita a saída de Araújo Lima, constitucionalmente. Então, eles mudam a Constituição, colocam Dom Pedro com 15 anos e Araújo Lima sai do poder 3 anos antes. Assim, os liberais derrubaram os conservadores, mesmo sabendo que não iam ter a velha e boa descentralização que eles tanto desejavam. Então, eu estou na letra B, né, Brian? Isso, letra B. Então, lembra sempre, tá? O golpe da maioridade não amplia a autonomia, centraliza com Dom Pedro, mas centraliza com Dom Pedro, tirando os conservadores do poder. Letra C, Brian. Vamos embora. Abolir o ato adicional de 1834. Não, né? O ato adicional foi uma criação dos liberais. Então, não era a intenção deles abolir a sua própria criação, né? E aumentar os efeitos federalistas da lei interpretativa do ato, editada 6 anos depois. A lei interpretativa do ato não era federalista, era centralizadora. A lei interpretativa do ato adicional, ela modifica o próprio ato adicional. Ela torna esse ato algo agora, essa interpretação torna agora centralizadora e não descentralizadora. Então, por isso, não pode ser a letra C. Vai lá, Pedro. Letra D, promover ampla reforma constitucional de caráter liberal. Vê só, cabeção. E democrática no país. Mais uma vez a palavra democrática sendo jogada aí, né? A esmo, né? Reagindo ao centralismo da Constituição de 24. Vê só. A Constituição de 24, ela voltou com força. Se eu boto Dom Pedro de volta no poder, Dom Pedro II, agora maior de idade, mais cedo, ele passa a ter o poder moderador na mão dele. Dom Pedro II assume como moderador, ele assume centralizando. Então, lembrem, de alguma maneira, esse golpe da maioridade não teve um caráter liberal, ele foi liderado por liberais para derrubar os conservadores, mas não descentraliza o país. Belezinha? Então, falso. E mais,
Caráter democrático é com um imperador, com poder moderador nas mãos. Falso, né? Letra E, Brian. Vamos embora para fechar com chave de ouro. Letra E, restabelecer a estabilidade política, certo? Comprometida durante o período regencial e conter revoltas de caráter regionalista. Vê, termina aqui o golpe da maioridade, também era interessante para os conservadores. Os conservadores viam nesse golpe a possibilidade de eliminar, de centralizar o poder, obviamente centralizar e unificar tudo e acabar com as revoltas que estavam acontecendo e acabar com esse perigo da descentralização que as revoltas regionais representavam, beleza? Então, sim, restabelecer, esse era o grande objetivo, restabelecer a estabilidade política também comprometida por causa dessas revoltas. Isso foi bom também para os conservadores, por isso que o golpe foi dado aí e Dom Pedro II assume o poder com, então, 15 anos. Restabelecer, letra E, no caso, fica, né? Aí eu queria fazer só um spoiler rapidinho, um spoiler da aula que vem. Quando se falar em revoltas, mais uma vez, como a gente viu, as revoltas começam no governo de Diogo Feijó e acabam indo até o governo de Araújo Lima. Aí Araújo Lima pega aqui o quê? A lei interpretativa, para centralizar o poder. Na cabeça de Araújo Lima, centralizando era uma maneira de combater as revoltas também. Aí os liberais se revoltam e trazem Dom Pedro com 15 anos. Agora, um detalhe. Que revoltas são essas que a gente vai falar na semana que vem? Só para você tomar uma nota aí, para não ficar vago. Primeiro, balaiada, sabinada, cabanagem, revolta dos malês, farroupilha. São esses os movimentos que vão acontecer durante o período regencial, algumas de caráter popular, como a balaiada, cabanagem e as malês, e algumas de um caráter elitista, como a sabinada e a farroupilha. Algumas separatistas e outras não. Então, tá aí, questão 10. Deixa eu voltar aqui para você ver de novo, tirar o seu print aí com essa minha letra feiosa, mas a letra é a alternativa correta. É isso aí, né, Brian? Valeu, meu querido. É isso aí, galera. Aguenta as pontas aí, segura, que tá chegando no final, tá terminando. Segura mais um pouquinho aí para você fazer essa provinha da melhor forma possível. E valeu. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, até semana que vem. Um forte abraço no coração. Tchau, tchau.